A Bíblia é a palavra de Deus? Durante séculos, essa foi uma das afirmações mais recorrentes da história humana. Mas, será mesmo? A verdade é mais complexa e também mais fascinante. O conjunto de textos que hoje chamamos de Bíblia Sagrada foi escrito, reescrito, editado e traduzido por mãos humanas ao longo de mais de 1000 anos. Cada geração deixou suas marcas, seus medos, suas crenças, seus valores e seus interesses. Os primeiros textos nasceram da tradição oral, histórias contadas em reuniões familiares e tribais, passadas de geração em geração. Eram narrativas sobre origens, catástrofes, leis e deuses, muito semelhantes às que existiam em outros povos do Oriente Antigo. Com o tempo, escribas e sacerdotes começaram a registrá-las, especialmente depois do exílio babilônico, quando os israelitas tentavam preservar a própria identidade. Mas ao ler a Bíblia com atenção, percebemos que ela reflete o mundo humano, não o divino. Os textos estão cheios de costumes, leis e crenças típicas da época. Por exemplo, o Código de Hammurabi, da antiga Babilônia, já trazia leis muito parecidas com as do livro de Êxodo. Olho por olho, dente por dente. Regras sobre escravos, heranças e propriedade. Muitas das leis de Levítico e Deuteronômio tratam de higiene, alimentação e rituais de pureza, comuns a outras culturas vizinhas. E há trechos inteiros que revelam uma sociedade patriarcal, agrária e tribal, preocupada com o controle da terra, das mulheres e da linhagem. Esses elementos mostram que a Bíblia nasceu dentro da cultura do Oriente Próximo e não fora dela. Grande parte das suas histórias, símbolos e leis tem paralelos claros em tradições mais antigas. Sumérias, acádias, egípcias e cananeias. A Bíblia não surgiu isolada. Ela herdou e reinterpretou ideias que já circulavam na região muito antes do povo de Israel se formar. O dilúvio, por exemplo, aparece em textos babilônicos anteriores ao Gênesis, como a epopeia de Gilgamesh. A criação do homem a partir do barro, a serpente como símbolo de sabedoria e até o Éden como jardim dos deuses são temas conhecidos de mitos sumérios. Os autores bíblicos os adaptaram, dando-lhes um novo sentido dentro da sua própria tradição. Também há anacronismos evidentes, ou seja, referências a coisas que ainda não existiam na época em que as histórias supostamente ocorreram. Um exemplo, no livro de Gênesis, Abraão é descrito como vindo de Ur dos Caldeus, mas os caldeus só apareceram séculos depois de Abraão. Outro, Moisés é apresentado escrevendo leis em hebraico muito antes da própria escrita hebraica existir. Esses são apenas alguns casos entre muitos outros. Aliás, aqui no canal temos uma playlist especial chamada Anacronismos Bíblicos, com vídeos curtos que explicam em detalhe vários desses exemplos. Vale a pena assistir depois deste vídeo. E se observarmos o comportamento dos personagens, vemos ainda mais humanidade. Profetas discutem com Deus, reis manipulam a fé por poder, sacerdotes decidem quem é puro e quem é impuro. A Bíblia não tenta esconder a condição humana, ela a expõe. E é justamente isso que a torna tão rica. Ela mostra o ser humano em conflito entre o sagrado e o mundano. Os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são resultado da fusão de 4 grandes tradições: a javista, J, a eloísta, E, a deuteronomista, D e a sacerdotal, P. Cada uma nasceu em um momento diferente da história de Israel e apresenta sua própria visão sobre Deus e o povo. Algumas descrevem um Deus próximo e emocional, outras, um ser distante e legalista. Essas diferenças mostram que nem mesmo entre os autores havia uma única visão do divino. Séculos depois, esses textos foram reunidos, traduzidos e reeditados. Primeiro em hebraico e depois em grego, na versão conhecida como Septuaginta, usada pelos primeiros cristãos. E o mesmo processo aconteceu com o Novo Testamento. Evangelhos e cartas circularam entre comunidades diferentes, até que a Igreja, séculos depois, decidiu quais livros seriam considerados inspirados e quais seriam rejeitados. Vários evangelhos e escritos ficaram de fora, como o de Tomé,
o de Maria Madalena e o de Pedro, que apresentavam visões diferentes sobre Jesus e sua mensagem. No fim, a Bíblia que conhecemos hoje é o resultado de um longo processo humano, de escolhas, disputas e revisões. Ela reflete tanto a fé quanto o poder. É o registro da tentativa de um povo de compreender o divino à luz da sua própria história. Por isso, é mais justo dizer que a Bíblia contém a busca do homem por Deus, mas não que tenha sido escrita por ele. Ela é o espelho da humanidade, com suas virtudes, contradições, sabedoria e limitações. Inscreva-se no canal. Por trás da Bíblia, comenta o que achas, partilha e põe like para apoiar este projeto. Aqui estudamos a Bíblia sem filtros religiosos, com base na história, na ciência e nas evidências. As referências bibliográficas deste vídeo estão disponíveis na descrição.